Olá a todos, aqui estamos na Masterclass de prostatectomia radical, comemorando 120 anos desde a primeira prostatectomia. Tivemos um evento extremamente bem organizado, com vários ícones da urologia do Brasil, como o Renato Prado na perineal, o professor Miguel na retropúbica, Rafael Coelho na robótica e Rafael Rebouças na laparoscópica. E aqui ficou bem claro que todas as técnicas elas têm resultados bem semelhantes, elas convivem até hoje e muito disso se deve pela neuroanatomia. Então, os pacientes que têm uma anatomia favorável, eles têm mais chance de ficarem potentes e continentes. Pacientes que têm gânglios, neurônios, corpos celulares próximo à próstata, esses pacientes correm risco, independente da técnica, eles podem ficar com alguma sequela como impotência e incontinência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradecer a todos os presentes pelo prestígio que deram ao evento. Agradecer imensamente os professores que deixaram suas casas, viajaram, estão cansados e vieram prestigiar mais ainda e nos brindar com brilhantes aulas. E a gente agora vai tentar falar de todas as técnicas, onde todas as técnicas elas convergem. Todas as técnicas elas convergem na neuroanatomia pélvica. E é através daqui que talvez a gente consiga explicar praticamente todas as complicações que a gente tem, independente da técnica. Isso aqui ficou bem claro. Bem interessante que após 120 anos de cirurgia, a gente tem todas as técnicas convivendo, tem espaço para todas. Bem interessante também a questão de resultado. Hoje a gente vive uma realidade que às vezes o paciente acha que se não fizer robótica, não foi bem assistido. E isso aí é interessante a gente até explicar bem. Porque quando você faz qualquer técnica e o paciente vai bem, não tem problema nenhum. Mas aquele paciente que tem uma complicação, vai ficar a pergunta dele. Mas se eu tivesse feito robótica, talvez fosse diferente. E aí hoje fica bem claro, como foi brilhantes aulas aqui, mostrando que realmente os resultados são muito semelhantes e não dependem da técnica. E provavelmente é o que se deve isso. Provavelmente se deve à anatomia. A gente tem o paciente que pode ficar incontinente, felizmente é a minoria. Na estatística inicial de Young, 50% ficava, mas já nos anos 70, sem os conhecimentos de Patrick Walsh, a gente já tinha resultado aí de 70%, 80% de continência. Já a impotência era 90% ficava impotente. Só um parênteses aqui, que, por exemplo, a radioterapia e a hormonioterapia terminou atrasando um pouco a cirurgia. As complicações eram tantas que era preferível você fazer hormônio. E não se sabia ainda a longo prazo. Depois, nos anos 70, foi mostrado que a cirurgia tinha melhor resultado do que a hormonioterapia a longo prazo. E não se conhecia as complicações da radioterapia do final dos anos 50 e início dos anos 70. Depois foi ver que a taxa de impotência é muito semelhante também entre a cirurgia e a radioterapia. E é interessante que, apesar da incontinência ser menos frequente, a gente tem pacientes que ganham a potência de imediato e vão ficar incontinentes. Ou seja, não é uma regra. Então, a gente tem pacientes que, apesar de ser mais difícil recuperar a potência, eles recuperam rápido. Enquanto, outro lado, o que seria esperado, ele reconquistar a continência muito mais frequentemente, eles continuam incontinentes. Isso aqui se deve a algumas coisas. Primeiro aqui a anatomia clássica. A gente vê que o plexo simpático ele surge de T10 até L2, mais ou menos, vai formar o plexo hipogástrico inferior. O plexo hipogástrico inferior. Vai sair daí os nervos hipogástricos, vão dar os plexos hipogástrico inferior. Das raízes sacrais vão sair o plexo esplâncnico, que vai também se juntar a isso para formar o plexo pélvico, e desse plexo pélvico vai sair os vários plexos, o plexo vesical, o prostático, o peniano, os nervos erigentes, que isso é o que vai gerar com que, após a cirurgia, uma vez esses nervos sejam preservados, a gente tenha bons resultados. Só que essa anatomia ela não corresponde à verdade quando você usa novas metodologias como imunohistoquímica e reconstrução 3D com computador, a gente vê que tem várias diferenças. Primeiro, aquela diferença de simpático e parasimpático ela não existe.
Você tem no plexo pélvico fibras, inclusive motora. Tem alguns trabalhos que mostram que o nervo pudendo pode mandar a fibra somática pelo plexo pélvico também. Daí que a gente pode ter essa gama de resultados, dependendo da cirurgia. Mostrando aqui também a neuroanatomia com reconstrução 3D. É interessante que você termina tendo uma noção muito maior, mas são estudos pequenos. Uma outra coisa que a gente não tem aqui são as variações anatômicas, que devem ser muitas, por isso que justifica, às vezes, algum paciente ter um plexo que a parte da ereção fique privilegiada e longe do campo operatório. Esse paciente vai recuperar a potência de imediato. Mas a incontinência, inclusive, que se achava que não era, a incontinência é interessante porque, a princípio, o rabo do esfíncter é inervado pelo nervo pudendo e ele está longe do campo cirúrgico, mas alguns estudos mostraram que realmente a preservação, porque antigamente, quando o paciente era impotente, você não se preocupava muito em preservar, mas depois surgiram as evidências mostrando que quando você preserva neurologicamente, você melhora também a continência. Então, mostrando, esse estudo é bem interessante, que é um estudo feito da anatomia, em pacientes que fizeram prostatectomia sem preservação, então tem uma noção melhor do tecido periprostático. E o que ele mostra? Ele mostra que só 42% ali do lado esquerdo, só 42%, aliás, do lado direito de vocês, só 48% dos pacientes vão ter aquele feixe que foi descrito por Walsh. Os outros 52%, e geralmente está associado a esse plano de tecido gorduroso entre as cápsulas prostáticas, e cirurgicamente, é aquele plano, quando você faz, ele aparece sozinho. Em compensação, você vai ter nervo, aí onde é que entra a técnica do véu de Afrodite, que aí você vai ter nervo na face anterolateral também. Então, essas variações anatômicas são bem mostradas nesse estudo, mostrando que realmente parece haver as alterações. Parece não, isso é mostrado, mas funcionalmente é difícil a gente ver. No ponto clínico é o que eu disse. Por isso que isso justifica, às vezes, o paciente recuperar muito mais rápido a potência e não recuperar a continência, que a gente esperaria o contrário, né? Então, aqui as variações anatômicas. E esse trabalho é bem interessante, porque mostra que quando você não quer preservar, o paciente tem uma doença avançada, você não quer preservar, a gente termina preservando sem querer o nervo. Sem querer não, o paciente tem uma anatomia favorável, que mesmo a gente não preservando, o paciente tem. E na literatura varia em torno de 10%, mas a gente tem até 17% dos pacientes que não foi feita uma cirurgia com a intenção de preservação, que eles permanecem potentes. Então, isso se deve a quê? Muito provavelmente é uma cirurgia preservadora de nervo inesperada, por uma variação anatômica favorável do paciente. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem. Alguns pacientes são imunes a nós. A maioria dos pacientes vão se beneficiar de um cirurgião com expertise. E são os pacientes que vão ter aquela evolução. O paciente sai, vai ficar perdendo um pouco de urina, vai ficar impotente, mas com 1, 2 anos, esses pacientes vão reganhar a potência e a continência. E é aí onde a gente vai fazer diferença. O cirurgião com expertise vai preservar mais, vai causar menos trauma, menos neuropraxia, e aí a gente vai ter resultado melhor. Aqui só mostrando que antigamente achava-se que a preservação não tinha uma relação direta com a continência, e tem. E esse estudo aqui é interessante porque ele mostra redução da sensibilidade da uretra posterior. Então, é aquele paciente que ele não é um incontinente severo, mas é o paciente que ele tem uma hipossensibilidade da uretra posterior, e aí, quando a urina passa, que chega na parte onde a uretra tem uma sensibilidade normal, o paciente contrai e conseguir evitar uma perda grande, mas aquelas gotas que já passaram pelo esfíncter, ela não vai ser mais possível reter, e são os pacientes que têm incontinência urinária, mas não são de grande volume. É mais por uma diminuição da sensibilidade uretral. Aqui também é interessante, porque é onde entram as técnicas de preservação de vesícula seminal. Teoricamente, ao nível da vesícula, é onde a gente vai ter a inervação dessa uretra posterior, e se eu preservo a vesícula, eu teria uma maior chance de preservar a sensibilidade da uretra. Aqui só para mostrar aquela questão da neuropraxia. A gente tem o nervo normal. Quando você tem lesão apenas da mielina, isso é a neuropraxia, isso vai recuperar. Se você tiver lesão do axônio, muitas vezes recupera quando a bainha de mielina fica preservada, de forma que são os pacientes que saem com resultados ruins e vão reganhando. Agora aqui a gente tem, provavelmente, se não tem muita descrição, só tem 2 trabalhos,
que é exatamente a questão das células ganglionares. São neurônios. A gente achava que o simpático sai da medula, fica na paravertebral, na cadeia paravertebral, e manda um axônio para inervar as vísceras, enquanto o parasimpático não. Ele manda um axônio pré-sináptico e a célula neuronal está lá na víscera. Aí aqui é onde entra o grande problema. Contra isso aqui a gente não tem solução. Por quê? Porque uma vez lesado o nervo, a gente viu que tem a neuropraxia, mas esse nervo se regenera. Mas esses pacientes que têm neurônio, e essa aqui é a anatomia da distribuição, quanto maior a estrela, maior a preservação, a gente está olhando aqui, ali embaixo, reto, bexiga, próstata, está na visão contrária. Você levantou a próstata e botou aqui, está vendo a parte dorsal. Então, isso aqui mostra a localização dos principais neurônios. E é interessante que aqui também tem uma variação anatômica grande. A gente tem aí, por contabilidade, de 3.000 a 6.500 neurônios. Só que a gente não sabe, por exemplo, quem tem menos neurônios tem menos chance de preservar, ou quem tem mais neurônio tem mais chance de ficar com as funções preservadas. Isso não sabe, mas o que a gente sabe é que, uma vez o neurônio sendo lesado, para isso a gente não tem solução. Resta saber agora, a gente talvez conseguir fazer uma correlação entre a anatomia ganglionar e os resultados que, infelizmente, a gente não tem. Isso aqui só para mostrar, que é um trabalho lá do Memória bem interessante também, que ele mostra exatamente, em cima os resultados, com 12 meses e 24 meses, e embaixo você vê a curva da robótica em vermelha subindo, a da laparoscopia em laranja teve o início descendo e a aberta caindo. Então, eles fizeram um recorte de 10 anos e mostra as 3 técnicas vigentes na época no serviço. A gente tem a vigilância ativa aqui também. A gente tem as técnicas de reabilitação peniana. E que no final, o que é que a gente tem? Os resultados muito semelhantes. Aqui foi feito com cirurgia, com mais de 100 cirurgias, pelo menos, para tirar o viés das curvas de aprendizado. E só corroborando, porque todo mundo falou hoje, independente da técnica, a gente vai ter os mesmos resultados. E isso talvez tenha relação, porque a gente não avança, porque nós não teremos 100% de resultado. Talvez tenha a ver com a anatomia não neurológica, mas a do neuronal, do gânglio neuronal visceral. Uma outra coisa que a gente vê, uma vez estudando a neuropraxia, é que a mielina é a membrana onde tem maior colesterol, maior porcentagem de colesterol. 25% mais ou menos da mielina é colesterol. E aqui entra um alerta. A estatina pode estar prejudicando nossos resultados? Eu, pelo menos na experiência prática de observação, a gente tem visto que alguns pacientes, eles saem da cirurgia com aquelas complicações, só que quando eles voltam usando estatina, que o colesterol está muito baixo, parece que eles começam a piorar. Usavam um forro ali de proteção social, começam a usar 2, 3, isso parece também pode ter impacto, o uso da estatina. Aqui são todos estudos experimentais, em humanos a gente zero de estudo, mas já que a neuropraxia é uma realidade, talvez, e a reamilinização também é o que traz resultados, tá, Rodrigo? Talvez o nível de colesterol ou a própria estatina, a nível das células de Schwann, pode ser um fator que vai limitar nossos resultados que a gente nem sabia, né? E por último, algumas coisas que a gente pode melhorar. A gente sabe que tem a neuropraxia e a gente sabe que pode melhorar. E para melhorar isso, a gente tem estímulo elétrico, que aumenta a produção de fatores neurotróficos de crescimento, aumenta os receptores desses fatores neurotróficos. Além disso, a gente pode usar também o fator de crescimento transicional, que melhora a expressão, o fenótipo da célula de Schwann para se tornar ativa e remielinizar. Então, aqui é só para dizer que talvez tenha algumas coisas que a gente possa fazer para melhorar um pouco os resultados. Mas, muito provavelmente, a gente terá limitação que vai esbarrar naquela questão dos gânglios, que para regenerar neurônio, hoje a gente realmente não tem nada. E a técnica que a gente usar, o que aparecer aí de ácido hialurônico que estão usando com resultados razoáveis, mas em estudos não tem corroborado para confirmar isso, mas sempre que a gente tiver uma cirurgia, e talvez na robótica, até uma questão, talvez, da gente explicar ao paciente, porque muitas vezes não é a questão do robô, não é a questão do paciente, porque às vezes os pacientes vão cobrar mais. Como o professor Miguel disse, você gera uma expectativa, a realidade é diferente, e isso gera uma insatisfação com o tratamento, e talvez isso esteja relacionado com o próprio doente. Era isso aí, pessoal. Muito obrigado. E parabenizar aí a Rafael
não dei nem a ideia, eu dei nem um esboço de ideia, eu só falei, o homem pegou, organizou tudo, conseguiu trazer todo mundo aqui, teve um prestígio muito grande, parabéns mesmo. Você realmente fez toda a diferença e organizou esse evento bacana.